Salve, salve, galera ligada aqui no Tá Ligado, começando mais um programa sobre o mercado de mídia no Brasil e no mundo aqui na Máquina do Esporte. Eu sou o Eric Betti e trago aqui com a gente Augusto Dalla Vecchia. Seja bem-vindo, Augusto. Salve, salve, galera. Vamos começar, né? Agora aprendi como que... Aprendeu. Agora fica o bom dia, boa tarde, boa noite, tudo do mesmo jeito. Mas você sabe que o Salve Salve foi uma brincadeira criada ali a partir do primeiro programa Maquinistas que a gente gravou, exatamente porque pela primeira vez eu estava indo fazer qualquer gravação, qualquer coisa, que não tinha um horário estabelecido, né? E não era um tema direto e único, né? Porque para gravar vídeo no YouTube, beleza, você já tem um tema, então você vai direto nele. Mas aqui não, como a gente tem um programa, e aí no Maquinistas foi isso, eu saiu dali o Salve Salve e ficou o Salve Salve e vai embora. Augusto Dalla Vecchia, você gabaritou em todos os palpites da Alphabet Máquina do Esporte para a Copa Conmebol Libertadores deste ano. Você acertou todos os resultados dos jogos do Palmeiras, não precisamos dizer que time a gente torce, mas você acertou todos, Augusto Dalla Vecchia. Eu espero que isso signifique que você está pedindo demissão, porque você ganhou muito dinheiro com as apostas que você fez. Olha, deu para faturar um pouquinho, viu? Quem acompanhou os palpites ali, deu durante toda essa campanha de Libertadores, não só nos jogos do Palmeiras, mas também São Paulo e Racing, durante a fase de oitavas de final. Então, assim, foi um saldo bem positivo. Eu diria que primeira vez que teve 100% de acerto em todos os meus palpites durante um programa aí. Foi impressionante. Você colocou o 2-1. Nos bastidores, eu tinha brincado com o Augusto que eu imaginava que o Palmeiras podia ser campeão com o gol de Daverson, que era o meu palpite para dizer eu não tenho a mínima ideia o que vai acontecer no campeonato e no jogo, e foi o que aconteceu. Agora, não estamos aqui para comentar sobre bola, você bem sabe, aqui no Tá Ligado a gente traz os bastidores, a notícia, as informações do que acontece do campo para fora. E o que aconteceu do campo para fora foi histórico, né, Augusto? Foi histórico o que o SBT conseguiu, o que a própria Conmebol conseguiu movimentar, o que a própria ESPN, Grupo Disney, conseguiu também movimentar, enfim, foi uma final de Libertadores que realmente marcou e, sinceramente, a não ser que Palmeiras e Flamengo repitam a decisão o ano que vem, ou Corinthians e Flamengo, enfim, que também é uma possibilidade, eu acho difícil você conseguir tantos números avassaladores como foi deste ano, né? Muito difícil. Os números no SBT foram históricos para o canal, foram a melhor audiência do canal desde que iniciou a medição. Então, isso para o SBT, eu diria que foi absolutamente histórico. Foi a maior vitória do SBT sobre a Globo em toda a história do canal. Então, o que representa muito em termos não apenas de números, mas em termos de posição, porque o SBT, ele costumeiramente, ele é um canal muito abaixo da Globo, em termos de números de audiência. E essa vitória avassaladora... sempre se disse feliz com a vice-liderança, né? O SBT sempre se disse feliz com a vice-liderança. Sim, e assim, não era uma vice-liderança apertada, sempre foi uma vice-liderança muito longe da liderança da Globo. E esses números conseguidos com a final da Libertadores mostraram, não apenas nesse ano, mas no ano passado, durante as semifinais, que o futebol, e principalmente o produto Libertadores, é importante e é extremamente rentável. Quem acompanhou as transmissões do SBT, além do fato das audiências, houve também um número grande de patrocinadores diferentes durante a competição. E isso representa muito para o futuro do próprio canal e que vai agitar muito a rodada de negociações de transmissões para o próximo triênio. É isso aí. Lembrando aqui, né, os números do SBT que renderam a maior vitória da história do SBT sobre a Globo, né? O SBT conseguiu
Em São Paulo, quase 28 pontos de média. No Rio de Janeiro, 29 pontos de média. Mas aí o que é muito interessante é 28 pontos em São Paulo, a Globo tinha 9 pontos. 29 pontos no Rio, a Globo tinha 8,6 pontos. E daí, quando você vai para as outras cidades medidas ali pelo painel nacional de televisão do Ibope, o que ficou mais próximo ali foi em Recife, que foi 20 para a SBT e 11 para a Globo. Em Belo Horizonte, que foi 20-10. E Porto Alegre. Porto Alegre, que foi 13-10. Foi o único lugar, né? 13-11 praticamente. Foi o único lugar que chegou próximo ali. Agora, todas as outras praças, e se você quiser, tem a matéria inteira na Máquina do Esporte, você pode acompanhar, mas todas as outras praças foi um baile, né? E foi impressionante mesmo. O próprio SBT destacou, né? Em alguns lugares, no Distrito Federal, por exemplo, foi a maior vitória da história do SBT, a maior audiência da história do SBT. Em Manaus, né? Chegou a dar quase 40 pontos de média contra 5 da Globo, enfim. São números, né, Augusto? Que acho que nem o SBT, quando pegou os direitos da Libertadores, pensava que ia alcançar. Ah, com certeza. Tiveram mais de uma praça com 8 vezes mais audiência por SBT em relação à Globo. Essa discrepância de números foi importantíssima para o canal. E, claro, o Silvio Santos também deu uma sorte de 2 Libertadores seguidas com final brasileira, sendo esta final Palmeiras e Flamengo, uma final já esperada desde 2016, pelo menos, que esses dois se cruzam, mas nunca em um momento decisivo, um contra o outro. Tão agudo, né? Em mata-mata e tudo mais. As disputas sempre foram entre os dois, mas cada um ganhando um título aqui, o outro título ali, e as disputas pelo Campeonato Brasileiro. Então, não jogos decisivos. Nunca só a gente ver, mata-mata. Né? A gente até vem falando aqui, né? O Flamengo e Palmeiras têm sido geralmente a maior audiência da Globo nas transmissões do Brasileirão. Né? E aí calhou de vir para o SBT. E aí o que é interessante é o seguinte: entre toda essa discussão, primeiro, a meia-culpa da equipe Máquina do Esporte. A gente sempre dizia que a Libertadores estava cometendo um erro ao trocar uma grande audiência que ela tinha da Globo por uma questão de uma birra, né, de uma briga ali. Mas, óbvio, também não ia dar para imaginar que logo na primeira edição, com pandemia, com tudo, a SBT fosse decolar na audiência. Nesta segunda edição melhorou, mas também, como a gente frisou, melhorou os times que estão na disputa, a popularidade deles. Eu duvido que para o próximo ano, eu, se fosse o SBT, não apostaria no Palmeiras na primeira fase, por exemplo. Eu iria para Corinthians e São Paulo. Sim. Mais do que Palmeiras e Flamengo. Não, porque vai só para Corinthians, né? São Paulo não vai. São Paulo. Não, São Paulo ainda tem chance, o que é pior, viu? Se virar G9, o São Paulo ainda tem uma remota chance de classificação. Eu tava vendo, eu falei São Paulo porque eu tava vendo isso esse fim de semana. Eu falei, nossa, do jeito que tá o campeonato e do jeito que pode abrir, se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga, então o G7, que já virou G8, vira G9, existe chance do São Paulo entrar. O São Paulo está próximo ali do G9. Né? Então, assim, é uma bagunça o que pode ter de Libertadores o ano que vem. A gente vai ter muita torcida popular no meio disso. Isso é bom para o produto SBT, né? Para o SBT. Agora, vem construindo. O que a gente vê de interessante também é que essa audiência do SBT ajuda o canal na hora de buscar anunciante para o ano que vem. Então, o que ele conseguiu neste final de semana credencia o SBT para ter uma melhor venda comercial de direitos para o próximo ano. Lembrando que ele pode criar já um pacote de futebol envolvendo também Champions League, envolvendo a própria Liga Europa, em que ele entra nas fases finais, a Cultura está transmitindo essas fases iniciais. Então, assim, o SBT está começando a ter um produto para ser colocado para o mercado. Por isso, a final da Libertadores era tão importante, e não por acaso, até durante a transmissão, o Theo José bateu bastante nessa tecla, que ele dizia que era a maior transmissão da história de um canal de TV aberta de uma final. Né, o SBT fez realmente a maior transmissão da TV aberta. Por quê? Porque ele precisava também fazer esse ganho de audiência ao longo do tempo. E tenho para mim, Augusto,
que o SBT deu uma sorte danada porque o fim de semana da Globo virou uma bagunça em termos de apresentação dos programas de auditório que ela tinha. Luciano Huck, que consolidava o sábado, mudou para domingo, com isso a audiência tem que se acostumar ao Marcos Mion, e no domingo o Luciano Huck, no lugar do Faustão, está só tomando porrada. Então, o SBT deu sorte até nisso. O SBT, ele conseguiu... eu diria que é um pouco de sorte, mas de estrela também, porque fazia tempo que não tinha ali uma grande final, tirando River e Flamengo, que foi uma grande final, mas não envolveu times de massa brasileiros, né? Então, isso dá uma diferença também na questão de repercussão em todo o país. Com a Libertadores, com a final entre Palmeiras e Flamengo, além do fato dele ter tido uma grande audiência, são dois clubes que repercutem demais, e não só em canais esportivos. Então, a própria cobertura pós-jogo que a Globo trouxe, e não o SBT, até surpreendentemente para mim, a Globo trouxe uma cobertura pós-jogo muito grande, inclusive acompanhando o Palmeiras durante toda a madrugada ao vivo em TV aberta. Coisa que ela nunca fez, ao menos eu não me recordo de nenhuma Libertadores em que ela tenha feito isso com os direitos. Então, esse fato de ter a final Palmeiras e Flamengo, ter essa rivalidade crescente cada vez maior entre esses dois clubes. São dois clubes de massa, o Flamengo, a maior torcida do Brasil, o Palmeiras entre a terceira e quarta. E tem o fato da Libertadores do próximo ano, até para questões comerciais, tem também o Corinthians. Então, ali, que é a segunda maior torcida do Brasil, é a maior torcida de São Paulo, ele traz por si só grandes audiências. Então, tem tudo para o próximo ano. E eu vou dizer mais, com a sorte que o SBT vai ter um Palmeiras e Corinthians para ele passar na fase final de Libertadores aí. Se for isso aí, realmente, mas talvez não seja uma audiência tão nacional quanto foi agora. Essa, para mim, é a grande diferença. Né? E como foi o Palmeiras e Santos. O Palmeiras e Santos foi forte em São Paulo, o mercado paulista, que é importante e tal, mas nacionalmente não foi tão alta quanto agora. Né? O interesse pelo Flamengo existe muito maior, óbvio. O que eu vejo também, Augusto, que eu acho interessante, você tocou no ponto da Globo, né? A Globo fez uma cobertura jornalística dessa final muito grande, que foi até eu vejo como uma estratégia de marketing da Globo. Sim. Ela tentar mostrar para o torcedor que ela tá com ele, né? Seja ele do Palmeiras ou do Flamengo, mas ela quis mostrar, olha, eu cubro o futebol, eu cubro o seu time, né? Não é porque ele não está, bem diferente do que fez a Globo 21 anos atrás, quando ela não tinha os direitos da Libertadores, ela não falava que tinha Libertadores, né? Então, é uma mudança de postura importante. Lembrando que o SBT transmitiu também o compacto da final, né? À meia-noite, então ele fez uma transmissão para meio que bater ali, tentar concorrer com essa cobertura, porque aí, na verdade, a Globo tem a estrutura jornalística dela, que é infinitamente maior do que qualquer outro veículo de imprensa no Brasil. E ela usou esse arsenal dela de cobertura jornalística para cobrir a chegada do Palmeiras, como eu já havia anunciado que cobriria se fosse o Flamengo campeão, para o mercado Rio de Janeiro, isso foi só para o mercado São Paulo e algumas outras praças, mas é interessante a gente notar, porque mostra também até um reflexo positivo para a Libertadores da saída da Globo. Sim. Porque o campeonato foi comentado, o campeonato foi repercutido, o campeonato teve exposição também em quem não tinha os direitos, e neste caso específico, né? Porque o que acontecia antes? A Globo detém os direitos, a Globo faz o pacote inteiro. Ninguém vai competir com ela, fica quieto. Né? Não vai falar sobre a transmissão, não vai falar sobre os jogos, não vai. Por quê? Porque ele assume o papel de que o evento está no outro e o outro vai ficar lá. Eu tento pegar quem não gosta do evento. Sim. No caso agora é o contrário. A Globo sabe que a migração do público vai para lá, tanto é que, se a gente for olhar, os índices de audiência, bem ou mal, foram o que dava, no meio de semana, a distância da Globo numa final de campeonato para os concorrentes que não transmitiam futebol.
Né? Os 8 pontos seriam que os outros concorrentes teriam. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Né? Então, é muito interessante, porque no fim das contas, quem se beneficia disso é o próprio esporte. É a própria Libertadores. Né? É a própria transmissão do SBT. Né? Porque o torcedor vê lá e vai para outro lugar. Né? Porque, é o que eu sempre falo, o torcedor, aquele que é fanático, ele não precisa ser avisado de que vai ter o jogo. Sim. Ele já sabe quando é, onde é, em que canal passa, se é no streaming, não é no streaming, ele sabe tudo. Agora, o não fanático é importante nisso. Até essa semana também a Record anunciou, né, as transmissões. Depois a gente fala disso. Vamos terminar a história da Libertadores, que aí depois a gente fala de Record. Agora, Augusto, você viu o jogo por qual emissora? Pelo SBT. Muito bem. Agora, você viu esse jogo pelo SBT, TV aberta, TV a cabo ou streaming? TV a cabo. TV a cabo. Via Sky. Via Sky. Muito bem. Ótimo. Eu tive a experiência, já faz quase meio ano, que eu abandonei a TV a cabo em casa e passei a usar serviços de streaming, né? Assino o DirecTV Go, que é a Sky versão streaming, né? Sim. E aí tem sintoniza os canais que for. Né? Também tenho a assinatura do Star Plus. E aí, quando eu fui ver o jogo aqui com a minha família, eu falei, bom, vou colocar no SBT, no streaming, para ver mais ou menos como vai andar, né? Para entender e para tentar. Por que eu coloquei no SBT? Né? Primeiro que tinha o Mauro, meu primo, comentando, então ficar tudo em família. Mas além disso, porque eu queria ver como ia ser o atraso da transmissão do streaming na TV aberta, né? Ou melhor, transmissão da TV aberta no streaming, né? Em relação a todo o resto das pessoas que iam estar berrando pelo jogo. É um pouco masoquista da minha parte, a gente sabe disso, mas ok, eu sabia que era como ia ser o jogo. E aí o mais curioso é que eu falei, bom, eu não vou colocar no Star Plus, por quê? Porque a TV fechada, a TV paga, ela já tem um atraso em relação à TV aberta. E eu lembro, porque acompanhando a final de 2020, em que aconteceu em janeiro de 2021, a bola ainda estava nos pés do Rony para levantar na área e a torcida já estava comemorando o gol. Né? Então aí começou o jogo, tudo bem, tudo mais, e de repente a bola está na defesa do Palmeiras, eu comecei a ouvir uma gritaria. Mas eu fingi que nada estava acontecendo, eu e os meninos conversando na sala, e aí de repente sai o lançamento para o Mike, sai o gol do Rafael Veiga. E aí foi muito engraçado, porque aí, lógico, os meninos comemorando em casa, e aí, quando eu vejo, minha mulher fala, não, mas ela estava fazendo alguma outra coisa na hora que ela não parou para ver o jogo ali naquele momento, e ela falou, mas eu tinha avisado que já tinha sido gol, vocês não ouviram? Né? E aí foi muito curioso, porque aí no segundo tempo, seguimos vendo o jogo e tal, os meninos perceberam tudo, aí no segundo tempo, bola com o Davi Luiz na defesa, e começa a gritaria, eu falei, bom, vai ser gol. Agora, aí eu fiquei na dúvida, né? Aquela esperança do torcedor. Bom, vai que alguém perdeu a bola e o gol é do Palmeiras, ou vamos esperar para ver de quem é o gol. E aí, óbvio, sai o gol do Gabigol e tudo mais. E aí eu fiquei contando, né? Quando eu vi o primeiro grito, quanto tempo ia levar. E aí deu exatamente 1 minuto e 10, Augusto. 1 minuto e 10 de atraso para sair o gol. Então, assim, não foi 1 minuto e 10, acho que foram 50 e poucos segundos, mas assim, é uma distância enorme. E aí mostra o seguinte, onde eu queria chegar além da historinha engraçada, é que o jogo pelo streaming só vale se você tiver exclusividade no streaming. E aí vale o recado para quem trabalha com esporte. Se você não der exclusividade para o streaming, o torcedor vai querer matar, porque ele vai soltar os cachorros, Augusto. Ele vai soltar os cachorros. Não tem como, faz parte, Augusto, faz parte. Os cachorros estão latindo e dando seus comentários, como eles sempre fazem aqui no Tá Ligado. Agora, eu tenho para mim, Augusto, que nessa história vai ser inviável a gente pensar naquilo que a gente já anunciou na máquina, que a FIFA está tentando vender o pacote de streaming da Copa do Mundo. Não vai ter quem queira. A não ser que a gente tenha alguém que queira fazer a transmissão de um jeito completamente diferente, pensando em quem está na rua,
pensando só na plataforma de mobile, nem eu estou falando de Smart TV, só plataforma mobile, e aí é o que eu quero ver, porque, assim, foi impossível pensar. E aí, quando o jogo vai para a prorrogação, a preocupação bateu na família inteira de falar, peraí, e se for para os pênaltis? E se for para os pênaltis, Augusto Della Vecchia? Como você faz o streaming nos pênaltis? Não dá. Não, Aí... tem que ter exclusividade mesmo, porque se não tiver exclusividade é muito complicado. E dá a impressão até pro leigo, né? Pro torcedor que acompanha e sabe, o cara que entende de marketing, enfim, ele vai saber. São pouquíssimos que vão ter ideia, Augusto. Exatamente. As pessoas não sabem o que é o streaming. O que vai ter de gente ligando, seja na Amazon, enfim, quem tiver passando o jogo... Não, vai xingar quem está passando. Vai xingar falar, quem está passando. Ele não vai sai saber, por exemplo, minuto antes. Nós estamos fazendo nossa conexão aqui, né? Sim. Eu sei que o meu computador está com um problema de superaquecimento, então às vezes minha imagem trava, peço desculpas a vocês, mas ainda não deu para consertá-lo. Eu já coloquei o cabo aqui para melhorar a qualidade da conexão, né, para ela ficar mais veloz, e mesmo assim vai ter momentos que vai travar. Eu não posso achar que seja a minha conexão ou que é a tua conexão, e às vezes você em casa está travando, e não sou nem eu nem o Augusto, é você na sua casa. Né? Então, são várias nuances que a gente tem dentro desse nosso segmento do streaming, que a pandemia fez as pessoas perceberem melhor como é que funciona e tudo mais, mas, sinceramente, para o evento esportivo, e aí fico alerta para a Federação Paulista de Futebol, porque ela tem muitos jogos na HBO Max, ela tem muitos jogos no YouTube e ela tem jogos na Record. O que já foi feito de maneira correta, Record e YouTube não têm os mesmos jogos. Não vão ser os mesmos jogos. E o YouTube e, se eu não me engano, o HBO Max aí tem os mesmos jogos. Não é... Tem essa equivalência. Então, Augusto, ficou claro para mim que é inviável pensar no streaming sem exclusividade. Se a gente trabalhar streaming sem exclusividade, o torcedor vai sair frustrado. E aí, entidade esportiva, você tem que pensar pelo bem do seu torcedor. Exatamente. Né? Emissora, empresa de streaming, você tem que tentar comunicar o máximo que a plataforma não tem a mesma agilidade da TV. Né? Regular, que a gente está acostumado. Talvez isso vá melhorar com a questão do 5G, mas ainda é cedo para cravar e já é possível dizer que para a Copa de 2022, isso nas grandes cidades pode até ser que seja viável. Mas não. Talvez em São Paulo. Para mim é só Copa de 2030 que vai ter todo mundo 5G e que já não vai ser o 5, vai ser o 8. Vai ser o 8. Sinceramente, só a gente vê, o 4G agora está muito popular no Brasil. Sim. Ele já foi lançado há quanto? Há 6 anos, mais ou menos? 5, 6 anos. Né? Entendeu? Então, é difícil, porque a tecnologia custa caro. Né? Então, tem uma coisa que o Murilo Lima falou para a gente no último Máquina Talks, que a gente reprisou até na sexta-feira aqui no nosso Tá Ligado, que é a questão da pirataria. Porque o sinal pode ser pirateado e aí você não cobra, e aí vai embora, aí você retém, aí você perde, enfim. Tem muita coisa. Uma coisa ficou clara. Quando não tiver exclusividade, esquece. Não dá para você acompanhar o evento. Conclusão, eu usei uma antena de TV digital que tinha tinha uma TV que tem na cozinha, que ela só funciona na coisa digital. E aí consegui instalar na TV da sala. E aí foi muito engraçado, porque a gente saiu de uns 50, 60 segundos de atraso para uns 5 a 10 segundos de vantagem em relação a você, por exemplo, Augusto, que estava com a TV a cabo. Fui descobrir isso quando o Danilo Barbosa chutou uma bola na rede do lado de fora. O Flamengo já tinha dado a saída com a bola, já estava tentando buscar um empate ali na prorrogação, e a gente começou a ouvir alguns gritos de gol espalhados ali pelo bairro, porque era, obviamente, o torcedor achando que aquela bola tinha entrado, como
ali 10, 15 segundos antes, meus filhos tinham berrado o gol. Esses gritos ocorreram aqui na rua também, viu? Não sei quem foi, mas ocorreu. Não sabe também. Quem foi, né, Augusto? Sim. Não. Augusto, era só olhar o pé do jogador, a bola foi para fora. Isso, só muita transmissão de jogo te dá essa cancha de você perceber que pelo posicionamento do pé do jogador, a bola não ia conseguir entrar. Mas, Augusto Dalla Vecchia, olha lá, estou eu travando aqui. Agora, eu quero saber de você o seguinte, não foi na TV que esse evento bombou, né? Final da Libertadores em jogo único está se mostrando um bom evento para se trabalhar, principalmente no digital, né? Sim, sim. Teve um trabalho muito grande, né, da FCDS junto com a Comebol para a promoção desse evento nas redes sociais. Tem todo o meio digital. Se estiverem escutando os cachorros aí, faz parte do show, viu? Tem muito pode correr. Eles estão bem na marcação cerrada, né, Augusto? Eles estão marcando bem o Augusto. Eu falo por você, então, Augusto. Eu falo aqui sobre agora parece que foi. Agora fala. Muito bem. E como não apenas na TV aberta, na TV fechada, que esse evento foi um sucesso em todos os lugares. Foi também na área das redes sociais. O Twitter conseguiu, com esse evento, o seu evento mais comentado, o seu evento esportivo mais comentado do ano. E vamos lembrar, esse ano foi um ano de Olimpíadas, uma Olimpíada que teve 30 dias de evento, praticamente, entre o pré e o pós, e a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo bateu a Olimpíada, se tornou o evento esportivo mais impactado no Twitter no ano. E lembrando que a Olimpíada tinha um fator que ajuda nesse caso, que é a questão do fuso, né? Que as pessoas estão olhando e vão comentando nas redes, porque às vezes elas não estão, que com certeza aconteceu nessa final, muita gente reunida em amigos, em bares, em famílias, em casas, e não queriam, né? Então a atenção ao jogo até é maior, né? Porque é um evento só, é aquele momento e tal, as pessoas desconectam, né? Isso é natural, desconectam um pouco das redes para fazer. Mas é impressionante o engajamento aí que o Twitter teve, mostrando, lógico, que a rede tem sido usada como o grande bar, né? Eu lembro de ter escrito esse texto em 2009, quando veio a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo da África, que eu disse que o Twitter ia ser a nossa mesa de bar para comentar a Copa, né? E foi muito interessante, porque realmente foi quando começou-se a se usar, e isso eu falei porque eu estava vendo como ia sendo o meu comportamento. Né? Muitas vezes a gente brincava com os amigos ali, e ainda tinha pouca gente e tal, mas de ir comentando o que estava rolando, teu time não tal, porque você ia começando a ver os jogos e tendo um lugar de conversa, que hoje tem o WhatsApp, que hoje tem o próprio Facebook, o Instagram, tem os grupos de conversa, enfim. Você ampliou um pouco a disponibilidade, mas o Twitter, para mim, acho que continua sendo ali o ponto central da discussão, né? Pro bem e pro mal. Eu acredito que sim, Eric, porque o Twitter ele é muito ao vivo, né? Entre aspas. Ele é muito aquilo daquele momento. Ele é tempo real, ele é linha do tempo, né? Exatamente. Então, ele tem essa vantagem em relação às outras redes, ao meu ver, principalmente para eventos jornalísticos. Para quem gosta de palpitar, conversar, cornetar, ali é o lugar, até para o ódio, né? Que é o grande problema hoje, né? Até para gerar discurso de ódio. É muito, muito forte. Agora, é interessante a gente notar, né, essa força que as redes sociais tiveram, até porque, por exemplo, o próprio Palmeiras, foi um texto que eu escrevi hoje também no blog da Máquina do Esporte, lá no site da ESPN, mais cedo eu escrevi sobre o marketing do Palmeiras, né, fiz uma análise de como o marketing do Palmeiras trabalhou a final, trabalhou o título, na verdade, nem a final. E para mim chamou muita atenção, chamaram duas coisas, chamaram muita atenção, três até, se a gente puder pontuar, e a gente falou sobre isso segunda-feira na própria Máquina do Esporte. A primeira delas é que o perfil do Palmeiras nas redes sociais adotou uma persona, que é o termo, né, o jargão técnico que a gente usa, para falar sobre o estilo do torcedor de falar. Então tirou sarro do Flamengo, encheu a paciência dos outros e tal, algo que a instituição esportiva Palmeiras não costumava fazer.
Foi interessante, foi uma mudança de perfil do Palmeiras. E aí, o que é interessante e chama a atenção é que quem transmitiu a chegada do time foi o perfil da Crefisa, que é a patrocinadora. Né? E quem anunciou que vai fazer um evento foi também a Crefisa. Né? E aí a gente... de troféus. Aí a gente vai entrando naquela história, o quanto a Crefisa e o Palmeiras vão se confundir cada vez mais daqui para frente. A partir do dia 15 de dezembro, Leila Pereira vira nova presidente do Palmeiras, primeira mulher presidente do Palmeiras, mas com plenos poderes, porque ela é a maior patrocinadora do clube e a maior maior entidade do clube hoje, né? Então é questão de o Palmeiras ficar esperto, porque também, como eu abordei na coluna da ESPN, marketing é conteúdo, né? Mas não só conteúdo. Né? Até sobre esse assunto, com relação... O palmeirense ele tem reclamado muito da questão do marketing, muito mais, não é nem do conteúdo das TVs do clube ou algo nesse sentido, é de ações efetivas de vendas, ações de engajamento para o torcedor, e nem tanto o conteúdo. Mas é uma situação que a Leila sabe disso, ela já deu entrevista falando sobre isso, e que a tendência, né? Ela disse que vai melhorar, teremos que esperar a próxima presidente assumir o cargo para que isso mude ou não, né? Mas já houve alguns movimentos dentro do marketing do Palmeiras de saídas. Inclusive o gerente de marketing do Palmeiras, Vitor Assis, ele deixou o cargo, assumiu um cargo na podcast Podpah. Então... Podpah. O Vitor que era um dos responsáveis ali por gestão de redes sociais, né? Ele terminou o trabalho literalmente agora com o título da Libertadores a partir de dezembro. Junto com a agência Peppery. Agora, a questão aí, para mim, é o quanto a mídia dos clubes, né, e aí inclui as redes sociais, como se trabalha, são mecanismos de comunicação apenas ou mecanismos de venda. Né? Porque, por exemplo, o Flamengo está dando um show em relação a isso. Atualmente é um mecanismo de venda. Sim, o Flamengo está dando um show em transformar as redes sociais em produto, em forma de gerar receita. Né? O Atlético Mineiro está começando a fazer um trabalho muito bonito também, bom em relação a isso. O que chama atenção, Eric, nisso até, foi o interesse de marcas de varejo pelo Flamengo justamente por esse movimento. Sim, mas o Mercado Livre virou patrocinador do Flamengo, a Avan foi buscar o Flamengo. Marcas que são de varejo, mas que tem aquele, no ao vivo ali, aquela compra direta. Então, aí que está o ponto. O marketing precisa entender, e o marketing do esporte, principalmente do futebol, é que o futebol é varejo. O futebol é venda. Né? E não é pecado fazer isso, gente. Não precisa forçar a barra, né? Não precisa dar a louca no patrão, deu a louca no gerente, tal. Mas fazer bem feito não é difícil. Né? Eu fico imaginando o quanto o Flamengo teria explorado a conquista da Libertadores, né? A movimentação que teria sido nas redes sociais, a geração de receita que teria tido, e que isso tem que ser usado pelo futebol. Né? Se a gente está falando que é tão difícil gerar receita nova, que é tão difícil se aproximar do torcedor, é uma chance que você acaba perdendo ao não usar grandes conquistas para isso. O que mais nós temos, senhor Augusto? Você tinha passado aqui? Temos a Record com o Campeonato Paulista. Temos a Record com o Campeonato Paulista. A Record que iniciou uma chamada, que gerou polêmica, pelo menos nos grupos que eu tenho de marketing esportivo, gerou bastante discussão, que é uma chamada curiosa, se a gente pode dizer assim, né? Em que uma pessoa, né, um narrador, teoricamente, invade uma cozinha em que duas mulheres estão ali, enfim, cozinhando, vão fazer, aí é o jogo do ovo contra o omelete, enfim. Qualquer coisa assim, dá para você fazer várias interpretações sobre o tema. Até a minha interpretação sobre a chamada, eu entendi, eu achei esquisita, mas eu entendi. E ele diz que vai ter, né, a partir de agora, a partir de 2022, os campeonatos paulista e carioca estarão transmitidos ao vivo na Record.
Sim. É isso que ele comunica, né? Essa é a mensagem que ele quer passar de novo, pro telespectador da Record. Não é pro torcedor fanático pelo futebol, como eu falei agora há pouco. Fanático pelo futebol paulista carioca. Ele já sabe que a Record transmite. Sim. Acho que a mensagem que quis passar é que o futebol está em todos os lugares, né? Ali o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, ele vai estar em todos os lugares, seja na cozinha ali, durante você fazendo o seu jantar ali, você já vai estar pensando na questão do futebol. Eu acho que teve muito essa pegada no meu pensamento. Eu estou curioso para saber quais serão os horários que a Record adotará do campeonato, principalmente em São Paulo. Porque o ano passado, no Rio de Janeiro, ela adotou um horário de terça-feira, às 21h30, e também de sábado às 21 horas. Então, essa é uma dúvida ainda que permeia qual será esse horário, qual que será a estratégia da Record para buscar não apenas o heavy fan, vamos dizer assim, mas principalmente aquele torcedor ali que vai estar voando, né? Até pelo fato de ser um campeonato estadual. Eu vejo, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, vai jogar o campeonato estadual com o time sub-20, já que ele vai disputar o Mundial de Clubes no período estadual. Eu acho assim, usando o que a gente falou sobre o começo, né, que a gente falou sobre o SPT, com certeza as audiências vão ser baixíssimas comparadas ao que vinha dando na Globo, que já estava abaixo. Sim. Né? Os clássicos vão representar maior audiência, mas aí precisa ver, porque na verdade a Record tem uma concorrência, entre aspas, do YouTube e da própria HBO, porque são 3 pacotes hoje comprados, então se você vai ter um clássico na rodada, para quem vai o clássico? Antes a Globo fazia entre ela o que ela queria, tanto é que a gente passou a ter muito clássico transmitido no Premiere, só no pay-per-view, né? Então essa gestão de como vai ser esse conteúdo é que eu quero ver como é que vai ficar daqui para frente. Então, é um produto diferente para a Record, não é o usual para a Record. Tem um peso muito inferior à Libertadores. Também, com certeza, um índice claro que o Palmeiras e Corinthians ou Corinthians e São Paulo na final vai ter uma audiência alta. Sim, né? Sim. Não, sem dúvidas. Mas é isso. Isso sem dúvidas. Mas o quanto isso vai gerar durante o campeonato. A Globo já vinha tendo uma média que chegou a ser de 20, 21 pontos por jogo no Campeonato Paulista. Nas últimas temporadas vinha sendo 15 e 16. Com exceção, obviamente, a semifinais e finais, onde normalmente estavam se cruzando São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e Santos e um dos 3 também. Então, essa vai ser curioso para saber como que isso vai reverberar no Campeonato Paulista. Sem dúvida nenhuma, vamos ver como é que isso vai andar e até como a própria federação vai lidar com essa mistura toda, né? O exemplo do Campeonato Carioca em relação ao ano passado é válido porque os jogos tiveram uma audiência baixa, realmente, durante a média geral do campeonato. Porém, as semifinais e finais tiveram boas audiências, tão quais seriam transmitidas pela Globo. Uma diferença de, claro, 20%, 30% ali em relação a uma e a outra, mas não foram ruins as audiências, principalmente nos jogos entre Flamengo e Fluminense que decidiram o campeonato. Sem dúvida nenhuma. Augusto Dallavecchia, temos alguma promoção rolando aqui com o Dafabet? Tem jogos do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Para quem não aproveitou a promoção da semana passada com a Libertadores, onde tinha ali aquela free bet para apostar na Libertadores desde que fizesse o primeiro depósito, tem os jogos do Campeonato Brasileiro que vão ali agitar esse final de semana, principalmente ali com um grande destaque para mim, a Corinthians e Grêmio, que pode decretar o rebaixamento do Grêmio para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Grêmio decretou o rebaixamento do Corinthians em 2007,
E isso tem engasgado no corintiano. Eu acredito que vai ser um jogo bastante difícil para o Grêmio. E em caso de derrota, vai estar decretado o rebaixamento. São cenas que a gente verá nos próximos dias. Certo, seu Augusto Dalla Vecchia? Certo. Muito bem, então hoje fizemos esse especialíssimo Tá Ligado sobre a final da Libertadores, trazendo os números, trazendo um pouco a interpretação e o que eles significam para o mercado, né, Augusto? Que isso é importante também. Mas semana que vem voltamos com mais um Tá Ligado, trazendo esses bastidores, trazendo informação nova. Tem muita coisa legal que está rolando, tem muita novidade que vem pela frente. A gente vai trazendo sempre a estratégia das emissoras, a dança ali da discussão sobre os direitos de transmissão. E você já sabe, diariamente, maquinadosport.com.br. Augusto Dalla Vecchia, tchau. Tchau, até a próxima.